Olá, nesse vídeo eu quero mostrar parâmetros de qualidade de áudio. Eu separei 4 aqui para estar mostrando, e o primeiro deles é o formato. Se eu for exportar o áudio, tem vários formatos aqui no Audacity que eu posso exportar. Os mais comuns são MP3 e Wave. Num geral, o Wave vai ter mais qualidade que o MP3, num geral, porque tem outros fatores que influenciam a qualidade do áudio. Então, o segundo seria, por exemplo, se eu for salvar em MP3, os kilobytes por segundo, que são esses kbps. Quanto mais kbps, quanto mais kilobytes por segundo, melhor a qualidade. Então, aqui no Wave, ele salva entre médio e insano, entre 145 e 320 kbps. Então, se eu quero mais qualidade, eu vou salvar nesse aqui. Consequentemente, os áudios vão ficar mais pesados. Quanto maior qualidade, mais pesado. E se eu for exportar, como Wave, ele vai ter outros tipos de qualidades aqui para estar escolhendo, tá? Normalmente, trabalha-se com esses 3 aqui, 16, 24 ou 32 bit. Eu normalmente salvo em 32 bit quando eu preciso em Wave. Wave também é mais pesado que MP3. Terceiro parâmetro é a frequência, que seria os hertz. Aqui embaixo você pode estar escolhendo em quantos hertz você quer estar trabalhando nesse projeto. Por exemplo, esse aqui que eu importei, esse áudio que já está aqui, era um áudio pronto, que quem salvou, quem fez esse áudio, já salvou em 44.100. Se eu for pegar um outro áudio com outra frequência, por exemplo, esse áudio, ele foi salvo e gravado em 48 kHz. Então, a qualidade dele é maior do que 44.100. Ok? Então, quanto maior a frequência, melhor a qualidade. MP3 vai salvar no máximo 48.000. Em Wave, já vai ter um limite muito maior. Então, se você colocar 88 e 200, você não vai conseguir salvar em MP3. Por exemplo, se eu for salvar em MP3, com essa frequência, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. A taxa de mostragem 88.200 não é suportada pelo formato MP3. Você deve recriar a amostra para uma das taxas abaixo. Então, no máximo, 48.000 MP3. Ok? Se eu colocar aqui o máximo e tentar salvar em Wave, ele vai salvar normal, no máximo possível, que é 384.000. Como uma frequência bem mais alta, ele vai demorar um pouco mais para exportar. Apesar de ser um áudio de 35 segundos, ele está demorando bastante. Uma recomendação que eu dou é você não alterar a taxa de mostragem no meio do projeto. Por exemplo, se você importou um áudio de 48 kHz, está editando e no meio quer alterar para outra frequência, pode acontecer bugs e a velocidade e o tom da voz do áudio está mudando. Então, eu não recomendo alteração enquanto você está mexendo no projeto. Deixa tudo estipulado antes. Se você for gravar a faixa, por exemplo, aqui eu estou gravando, eu já deixei estipulado em 48 kHz. Então, do início ao final do projeto, eu vou manter essa frequência, para não alterar nem velocidade nem o tom. Sempre que você for gravar, então você pode estar alterando aqui antes em qual frequência você quer estar gravando. Se você for importar um áudio, então ele vai vir com a taxa original dele, que já estava no áudio pronto. E o último parâmetro que você pode estar usando para avaliar a qualidade do seu áudio é aqui no Audacity, no menu Analisar, Contraste. Você deixou selecionado, por exemplo, aqui eu deixei o áudio todo, né? Mas se ele for um áudio muito grande, de muitas horas, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que selecionar um pedaço, ok? Mas o meu aqui é curto, então eu vou conseguir fazer isso.
e clico aqui em medir seleção. O que ele vai dar aqui? Ele vai mostrar o volume médio por período de tempo. De 0 a 36 segundos, a média de volume desse meu áudio é menos 16,35 decibéis. O que isso quer dizer? Ele está num volume razoavelmente alto e bom. As principais plataformas de audiobooks, por exemplo, pedem para que o volume, essa taxa de RMS, que é como se chama, ela seja entre menos 14 e menos 24, para ficar num volume adequado, apesar de que essa faixa tem uma diferença de 10 decibéis e é bastante. Então, o menos 14 vai ser um volume alto e o menos 24 vai ser um volume mais baixo. Caso você tenha analisado aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou analisar, o volume está menos 26, então está muito baixo. Aqui, nesse contraste, você não vai conseguir regular volume nenhum. Aqui é só para você analisar, ok? Você só vai medir o volume e vai ver se está muito baixo ou se está muito alto. Você só vai conseguir ver. Então, você consegue até selecionar 2 trechos, por exemplo, se essa parte aqui está mais alta. Eu posso dar contraste nessa parte, medir seleção. Selecionar aqui atrás, você consegue, né? A outra parte e medir essa segunda aqui embaixo, ó. Então, ele vai dar a diferença de volume entre essas duas. A mais alta, que está em menos 16, e a mais baixa, que está em menos 26. Então, aqui, ó, aqui embaixo, ele vai dar a diferença. Então, a diferença de volume médio por período de tempo é aproximadamente 10 decibéis, que é o RMS. Então, caso você analise, está muito baixo, o que você vai ter que fazer é amplificar. Amplifica e analisa de novo o volume. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários. Obrigada!